está vendo lá. Então é um processo de construção. Eu não estou nessa agenda de quebrar tudo. Eu já estou construindo o que está vindo. Essa é a consciência. Você tem que trabalhar para a Nova Jerusalém. Enfim. E você me conhece há muitos anos, sabe que eu sou um pregador, viajo o Brasil inteiro, viajando aí desde não sei quanto, né? Desde aquela época maluca. Conheço muitas pessoas e eu fiquei imaginando, Jesus, quando ele falou comigo que eu entraria na política, que eu não sabia o porquê, o para quê e como. Eu falei, Jesus, eu tenho uma reputação. Eu sou um sacerdote, eu sou um evangelista, o que as pessoas vão pensar de mim? Jesus falou comigo bem claro que ele falou assim, pouco me chama para fazer o filho. Que reputação que meu filho tinha na cruz. Que reputação que ele tinha com 33 anos. Para e pensa nisso. 33 anos nu, os seus órgãos genitais de fora. Uma coroa de espinho, escrito de uma forma extremamente ofensiva. Aí o rei dos judeus, que se diziam que ele queria mudar as coisas, estava pregando uma nova mentalidade de governo, de reino. É esse aí que não consegue nem salvar a si mesmo. Imagina o nível. E aí eu falei, Jesus, mas na política só tem ladrão, eu vou viver no meio de ladrão, esse povo bandido. Ele falou assim, eu estava no meio de quem? 2 anjos, no querubim? No meio de 2 ladrão, exposto, sem reputação, no meio de ladrão. Qual que é o seu problema? Eu estava na campanha para prefeito, aí num determinado momento veio 2 transexual desse tamanho. Eu disse, Cacá, posso tirar uma foto com você? Eu falei, uau! Vou colocar no meu blog. Aí eu falei, e agora Jesus? Ele falou comigo assim, quando eu morri na cruz, meus braços estavam abertos. Não estava aberto os bons, os bonitinhos. Estava aberto para todos. Abre os seus braços. Eu abri. Tirei a foto. Feliz. A agenda de Deus é uma agenda do mundo. Ele amou o mundo, ele não amou a cor da sua pele, ele não amou a sua nacionalidade, ele não amou a religião que você escolheu, ele não amou a sua opção sexual e nem o seu sexo. Ele amou o mundo. Ele amou o mundo. E é difícil entender isso. E ele faz o sol nascer para todos. Queira você, sim ou não. Ele governa. E o benefício dele está disponível para todos. E ele não nos deu a missão e nem a incumbência de julgar o mundo, mas de amar. Um dia ele vai julgar. Aí, meu irmão, deixa arder e iluminar. Entendeu? O meu papel é amar e servir e demonstrar o amor dele de uma forma sobrenatural. Amar como ninguém conseguiu amar. Esse é o meu desafio. Morrer, talvez, por amor a alguns. Entende isso? Compreende isso? Sim ou não? Então é isso aí. E precisa pensar em ser candidato a prefeito era uma loucura, agora eu sou candidato ao Senado. Imagina que loucura máxima. Pô, Cacá, por que você não foi assim, ser candidato a vereador? Alguma coisa assim? Cara, não sei, você acredita? Assim, não sei. Eu nunca fui normal, assim, nunca fui nessa lógica bonitinha da vida, assim, eu não sei, velho, não sei, eu só sei que Jesus está mandando eu fazer, eu não vou fazer, eu não estou nem aí. Mas você não vai ganhar, meu irmão. Nunca me preocupei em ganhar, nada. Eu me preocupei em obedecer. Sempre foi assim. Estou na mão dele, no vento dele. Agora, de uma coisa eu sei, e eu quero falar para você sobre isso hoje. Existe uma visão que nós precisamos ter em relação ao mundo. Vamos fazer um pequeno alinhamento teológico em relação a alguns pontos. Talvez você já estudou ele várias vezes, mas eu gostaria de citá-los assim, para que a gente possa fazer uma boa hermenêutica aqui no nosso bate-papo. Eu tenho mais ou menos uma hora e pouquinho com vocês aqui. Abra sua Bíblia comigo.
Primeiro texto que nós vamos ler, deixa eu ver qual que é melhor. Vamos ler Efésios. Olha que legal, eu quero colocar para vocês assim, bem rapidamente essa introdução. Eu quero chegar a um lugar com vocês. Efésios 1, a partir do versículo 20, é muito legal. Fala o seguinte: o qual exerceu ele, acho que o Rafa leu isso aqui hoje, não sei se você leu isso aqui. Você leu Colossenses, Filipenses. O qual exerceu, a partir do versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não somente no presente século, mas também no século vindouro. Versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Repete comigo. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. Então ele colocou tudo debaixo de seus pés. E para ele ser o cabeça sobre todas as coisas, ele deu para quem? Para a igreja. A igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então vamos tentar analisar sempre essa ideia de todas as coisas. Um outro versículo para complementar, aproveita da em Efésios, aí vai em Efésios 3:10. Para que pela igreja a minha multiforme graça e sabedoria de Deus se torne conhecida agora aos principados e potestades dos lugares celestiais. Então, além da igreja preencher tudo em todas as coisas, ela ainda é multiforme, ela não é uniforme. Então, a mentalidade, quando você vai pensar no modelo de governança, eu estudo muito sobre isso, esse modelo de governo, né? A gente fala muito sobre o governo dele, mas o que é o governo de Deus? Como funciona, quais são as bases do seu governo? Assim como existem dois telefones, por exemplo, um que funciona no sistema operacional iOS e o outro que funciona no sistema operacional do Android, o outro é outro sistema operacional da Windows. Enfim, são sistemas operacionais diferentes, onde opera os seus aplicativos, enfim. Então, assim também, o reino de Deus, ele tem uma plataforma, ele tem uma forma de funcionar. E no reino de Deus, ele não funciona de uma forma uniforme, porque ele não é centralizado, embora ele é o cabeça de todo o corpo. Mas ele não gera domínio para te escravizar e te gerar dependência, pelo contrário. Ele descentraliza do cabeça para o corpo para gerar identidade e autonomia. Ele empodera, quer que os santos sejam aperfeiçoados. Ele quer que cada um encontre o seu papel no corpo. Ele é multiforme, ele não é centralizado e uniformizado. Enfim, se vocês estudaram comigo, vocês sabem onde ver essa aula minha. Quem fez sentar sabe muito bem. Não vou ficar repetindo. Então o que acontece? Essa é a ideia. Essa é a ideia de modelo de governo. E aqui está falando que a gente tem que entender duas coisas. Ele quer que preencha tudo em todas as coisas. E o segundo ponto, que será preenchido de uma forma, de uma multiforme graça e sabedoria. Então, cada pessoa, eu estava falando ali agora, a Renata falando assim que esses dias eu estava explicando com algumas pessoas no grupo, eu estava falando, tipo, cara, normalmente quem compara divide. Né? O termo hoje aqui é todos somos um só. Isso é o que nós estamos trabalhando para alcançar. É o nosso ideal. E nem sempre é a nossa realidade. E entre o real e o ideal existe uma curva de aprendizado, existe um processo, até que nos tornemos um. Não é verdade? Eu estava falando, quem compara, normalmente é muito assim, quem compara divide. As pedras do altar ou as pedras de qualquer tipo de edificação, elas passam por um processo aí, primeiro individualmente, para depois elas comporem uma estrutura coletiva. A estrutura coletiva, integrada, ela é muito complexa, porque os juntas e ligaduras bem ajustados, você só consegue ajustar depois que o corpo ou os santos alcança a estatura do varão. Então por isso que Deus deu para pastores, mestres, profetas, evangelistas, apóstolos, para quebrar, aperfeiçoar os santos, para que os santos ganhem uma forma na multiformidade, e na multiformidade eles façam a obra do ministério, e na estatura do varão eles não sejam mais confundidos.
por vento de doutrina, eles não andam, mas eles têm agora o quê? Uma identidade, eles têm uma forma, eles alcançaram, eles encontraram com a sua vocação, eles sabem quem eles são e sabem como eles podem contribuir com o corpo. Quando você chega nesse estágio, as juntas e ligaduras começam o quê? A criar o quê? A conectar. E essa conexão começa a se tornar possível num processo de interação, porque a integração é um estágio, é um funcionamento, mas a interação é quando vai ajustando as coisas. E nesse processo de interação, normalmente a gente compara muito. Isso acontece só com vocês, acontece comigo, com o Fábio, com o Anderson, com o Samuel, com o Sérgio Tarragona, com todo mundo, com Jesus Cristo, com todo mundo. Tipo assim, em determinado momento na história de Jesus, com certeza ele teve que vencer isso. Ele era homem. Talvez ele olhava para o rabino naquela época e falava, pô, você sabe mais que eu vou estudar. Enfim, mas a comparação é possível. É possível. Você vira e mexe, encontra a pessoa melhor do que você em uma área. E quando você compara, você divide. Porque normalmente quando você compara, é quando você admira algo tão naquela pessoa, que você olha para você e você não tem aquilo que ela tem. Então normalmente para que você possa ter aquilo que é dela, você tem que matar ela. Então normalmente você encontra defeitos dela em vez de virtudes. E você compara, você divide. Aí você, não consigo andar com você. Por quê? Ou porque a sua luz me ofusca muito, ou porque o que você tem é melhor do que o que eu tenho e as pessoas talvez vão preferir estar com você do que comigo. Entende isso? Então eu prefiro ser autônomo e me dividir do que disputar com você, porque eu sei que eu vou perder. Até o momento que você desenvolve e fala assim, não, peraí, por que eu estou brigando com ele sobre isso se eu tenho algo muito melhor? E o que eu tenho é meu, é autêntico, é vivo, é dinâmico, eu amo, e eu faço com tanta facilidade. Por que por um determinado momento eu apreciei, eu valorizei mais do que a outra pessoa tem? Aí você começa a entender que você é uma pedra e que você tem uma característica específica, seja do dedinho, mindinho, ou se você é um coração, não importa, você começa a se identificar, você começa a olhar para ele, olhar para ele, olhar para ele, olhar para você, como Isaías fez, falar, ai de mim que sou um homem de lábios impuros, usei minha boca para profetizar um monte de coisa que não tinha nada a ver, mas eu sou boca e eu olhei para a boca dele, e agora a boca dele denunciou a minha boca, eu sou um homem de lábios impuros, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, mas agora eu vi como que é o meu real funcionamento. Ele veio com uma tenaz, colocou minha boca no lugar certo, me restaurou, e falou assim, agora sim, a quem enviarei eles? Vem aqui. Enfim, existe um ajuste no corpo acontecendo o tempo todo, mas isso acontece quando você olha para ele, não quando você olha para o seu amiguinho, para o seu coleguinha. O ajuste não acontece quando você olha para o outro, o ajuste acontece quando você olha para ele. Quando você olha para ele, você se ajusta e você começa a ter uma perspectiva dele sobre a terra. Aí você começa a entender que os anjos lá em cima estão cantando que a terra está cheia da sua glória. Você só vê corrupção, você está desanimado com o mundo, você está desanimado com a terra, está sem perspectiva, só vê ladrão, só vê morte, só vê corrupção. Mas lá no céu eles estão vendo cheia da glória. Então é você que está errado ou é o céu que está errado? É você, com certeza. Não queria te falar, mas é isso mesmo. Você está errado. A terra está cheia da sua glória. Então, a partir do momento que a gente vai entendendo isso, vamos trabalhando em cima disso, você vai entendendo que a partir de quando você engarrafa, quando você olha para ele e você não vê mais nele algo que te ofende, e eu olho para ele, e ele olha para ele, e ele olha para mim, e ambos alcançaram uma maturidade, a sua identidade, se encontraram nele, aí eu olho para o Rafa e falo, uau, o que ele tem eu não tenho, mas o que eu tenho ele não tem, e se eu somar o que eu tenho com o que ele tem, poxa, a gente dobra a nossa força ou multiplica ela na sinergia, e nós vamos criando conexões, isso vai se tornando um bloco mais forte do reino, e vamos estabelecendo bases de funcionamento do reino. Pode sentar. Quem está compreendendo? Então, quando você alcança uma estatura, você para de dividir, de comparar, porque você começa a se encontrar. E ao invés daquela pessoa se tornar uma ameaça para você, ela começa a tornar solução. Porque você começa a perceber que para chegar onde Deus está te mostrando, você não vai sozinho, mas se você somar forças, serão coisas ainda maiores.
Quem está compreendendo? Glória a Deus. É isso aí. E nós estamos construindo, nós estamos trabalhando em cima disso. Prosseguindo a nossa viagem aqui, vamos em Colossenses 1:13. Só dando uma introdução inicial aqui para a gente poder avançar. Em Colossenses 1:13 fala o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ok. Este é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas o que, gente? Todas as coisas. Gente, em hebraico, todas as coisas, uma palavra todas as coisas em hebraico. Entendeu? Então, nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra. Então, nele foram criadas todas as coisas, pois, seja no céu ou sobre a terra, seja as coisas visíveis ou as invisíveis. Quem teve aula com o Anderson, viu o Anderson falando sobre Hebreus 11, versículo 3, que fala o seguinte: que o universo foi criado. Lê para mim aí. Hebreus 3. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, de modo, ou o que é aquilo que pode ser visto, ou então de modo que o visível, que ainda assim veio a existir, foi produzido ou formado a partir daquilo que não se pode ver. Então repete comigo: o visível foi formado do invisível. É muito interessante você ter essa perspectiva que o invisível ele é tão real quanto o visível. Não é o invisível mais real do que o visível. O Anderson fala que Deus criou o homem, mas ele forma a mulher do homem. Eu só considero ele forma. Então tudo que sai de algo, por exemplo, Deus cria o céu, mas ele forma a terra. Então a terra é como se fosse retirada do céu. Está entendendo isso? Mas quando você forma algo, ou cria algo, por exemplo, quando Deus ele faz a árvore, ele fala para a terra, a palavra dirige da terra sai a árvore. Tudo que tem na árvore tem na terra, porque é a lei da similaridade. Sem a terra a árvore não vive, lei da dependência. Quando ele fala para a água, para que haja vida, o peixe nasce da água. Tudo que tem na água tem no peixe, similaridade. Tudo que tem, e sem o peixe, e sem a água, o peixe não vive, lei da dependência. Quando Deus faz o homem, ele fala: façamos o homem. Ele fala para ele não fala nem para a água nem para a terra, ele fala para ele. Então ele cria o homem, ele forma o homem dele, cria o homem a partir dele. Então tudo que tem em Deus tem no homem similaridade, sua imagem e semelhança. E sem Deus o homem não vive, ele sobrevive. Ele é um birungão. Estão compreendendo? Estão compreendendo, gente? Sim. Então, o que eu estou querendo colocar com isso? Assim também a terra, ela foi formada do céu, das coisas invisíveis. Ele fez o que é visível, de modo que sem o céu a terra não vive. Ela perde completamente a sua funcionalidade. E a terra foi criada por intermédio dele e para ele. Sejam as coisas visíveis ou as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Aí é uma aula mais profunda, depois eu falo sobre isso. Mas todas essas estruturas foram criadas por intermédio dele e para ele. Uau! Alguém abre para mim minha Oséias 4, por favor, rapidamente, quando eu vou falando aqui. Olha só. Nele foram criadas todas as coisas, quer a substância sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por intermédio dele e para ele. Este é antes de todas as coisas, ele é antes, nele tudo subsiste. Quem sabe o que é a palavra subsistir? Olha só, nele tudo subsiste. O Olam, gente, lembra do Olam? O Olam é restauração, redenção do universo.
Então a palavra subsistir é voltar à sua origem, subsistir, voltar a existir pelo propósito pelo qual um dia ele criou todas as coisas. Então subsistir é restaurar o funcionamento, a essência